Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, estamos aqui em mais uma conversa, mais um encontro do nosso grupo de estudos clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Paideuma, lendo ainda, e pelo jeito nós vamos até o final do ano, com esse texto aqui, digamos, metodologicamente fundamental da filosofia, que é o texto do Victor Goldschmidt, Tempo Histórico, Tempo Lógico, na interpretação dos sistemas filosóficos. Então vamos lá. Quando ele diz: esta temporalidade está contida, como cristalizada na estrutura da obra, como o tempo musical na partitura. Isso aqui é bem legal da gente pensar assim. Ou seja, do mesmo modo que o tempo está congelado na partitura da música, o tempo, entre aspas, né, temporalidade da obra filosófica, no caso, está na estrutura da obra. Não o tempo histórico, mas o tempo lógico. O que é o tempo lógico? É o tempo que nos fala, nos mostra a sucessão dos argumentos, de que modo esses argumentos, tal como numa música, os temas, as notas, se sucedem, dando origem àquilo que vai ser, né, no final, a obra, a música, esse todo orgânico. De que maneira o texto alcança essa organicidade também ao se estruturar numa sequência de argumentos que se estendem no texto e, por se estenderem no texto, se estendem também no tempo que é próprio do texto. Então ele diz: admitir um tempo lógico é bem menos formular uma teoria, por sua vez dogmática, que uma regra de interpretação de que é preciso ao menos assinalar algumas aplicações. É isso. Ele apresenta essa ideia de tempo lógico mais como regra de interpretação do que como doutrina filosófica, né? Então, vamos ler um trechinho aqui, vamos ler um parágrafo. Ele diz assim: essa regra, em primeiro lugar, concerne a própria exegese dos métodos. Refazer após o autor os movimentos de que a estrutura da obra guarda o traçado é repor em movimento a estrutura e, desse modo, situar-se num tempo lógico. Assim, o movimento inicial do método cartesiano dá às duas primeiras meditações sua estrutura. Então, as duas primeiras meditações dá a estrutura do movimento inicial do método cartesiano. Esta estrutura, da maneira mais aparente, exprime-se no fato de que há duas. A razão desse fato é que, para cumprir esse movimento, é preciso tempo. Descartes escreve sobre a dúvida universal. Eu não pude, entretanto, dispensar-me de dar-lhe uma meditação inteira, e eu gostaria que os leitores não empregassem apenas o pouco tempo necessário para lê-la, mas alguns meses, ou ao menos algumas semanas, a considerar as coisas de que ela trata antes de passar adiante. E sobre o modo de conhecer o espírito. É preciso examiná-lo frequentemente, considerá-lo longamente, o que me pareceu uma razão suficientemente justa para não tratar outra matéria na segunda meditação. Então, na primeira meditação, ele trata da dúvida universal, na segunda meditação, ele trata do modo de conhecer o espírito. Esse tempo, sem dúvida, varia segundo o leitor. Ele dura alguns meses ou algumas semanas. Mas a estrutura das meditações é dada objetivamente. O método que a subentende tem pretensões a um valor universal. E o tempo onde se desenvolve esse método é um tempo lógico, aprendido pelo leitor filósofo, ainda que esse leitor, se ele se chama Pedro, possa gastar com isso menos tempo físico que se ele se chamasse Paulo. O erro de interpretação, que Descartes censura em Gassendi, consiste em arrancar a dúvida universal ao movimento estrutural e ao tempo lógico. No método platônico, o quarto e o último movimento caracterizam-se não somente por sua certeza, seu desembaraço, mas ainda de uma maneira correspondente pelo pouco tempo que ela supõe. Em certas filosofias, o método inato não somente se move no tempo lógico, mas mantém relações implícitas ou explícitas com uma doutrina do tempo em geral. Isto tentaremos mostrar no Alures, em outra obra. Acontece no Bergson, aquilo nos estoicos. Eu acho que a ideia aqui é que toda obra possui dentro dela o tempo. Esse tempo não tem a ver com o tempo de leitura, que pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, Pedro pode ler a obra de Descartes mais rápido do que João, tudo bem. Só que não importa o quanto tempo ele demora, digamos, no mundo de fora do texto, ele precisa percorrer esse tempo lógico, que é o quê? É a chamada ordem das razões. É a conexão de uma razão com a outra. Às vezes eu demoro mais
numa passagem, para perceber uma conexão e uma relação de um argumento com o outro do que a outra pessoa, mas não importa. Às vezes eu posso tirar a música, eu olho a partitura, e tem gente que olha a partitura e toca a música quase que imediatamente. Tem outros que demoram mais. Tem outros que, com menos experiência, talvez, menos habilidade, que vão demorar bastante, vão precisar estudar a partitura. No entanto, ao final, o que se espera é isso aqui, ó. A estrutura das meditações é dada objetivamente. Ou seja, não importa se eu demorei um dia para ler a partitura da música ou um mês para ler a partitura da música, a música que eu vou tocar, ela é essencialmente a mesma que o outro vai tocar. E esse tempo da música, que está embutido na música, é o mesmo, tanto para quem demorou mais, quanto para quem demorou menos. Então, a ideia é que há uma estrutura na obra filosófica que é objetiva. E é dada pelo quê? Pela concatenação dos seus argumentos. E é isso que ele chama de tempo lógico. É o tempo que separa um argumento do outro. É o espaço, se a gente quiser, só que não é espaço, porque não está no mundo espacial isso. Isso aí não está no mundo das dimensões, não é uma coisa extensa, uma resistência. Não está no mundo da extensão. Nossa, é muito legal isso. Eu estava pensando, né, que tem um tempo de leitura, que é um tempo físico, tem um tempo que existe entre um argumento e outro, com base na estruturação, né, desses argumentos. E assim, aí eu fiquei com uma dúvida, né? E esse seria o tempo lógico, né, entre um argumento e outro, mas existe o tempo interno também que se demora para percorrer esse tempo lógico. Então, porque assim, quem tem prática com a leitura do tempo lógico, né, lê numa velocidade. Então, quer dizer, se a gente pegar esse texto que o professor lê num tempo lógico, não é só material, né, não é só tempo do relógio, que a gente senta aqui, eu leio um parágrafo, de repente eu faço leitura dinâmica, leio até mais rápido que o professor, mas eu não percorro o tempo dos argumentos na mesma velocidade, então eu vou demorar mais para percorrer o tempo lógico, não só para fazer a leitura, né? Então, são algumas variações. Eu posso demorar anos para entender um texto, que alguém com prática vai demorar, enfim, dias. Exato. Mas a tese é que tanto você demorando anos quanto alguém demorando pouco tempo para compreender o texto, a compreensão do texto, no caso do texto filosófico, é a mesma. Então, no fim, a melodia que se extrai do texto, eu levando muito tempo, pouco tempo. É a mesma música. Não sei se ainda é o momento, mas tem a ver com as implicações pedagógicas. Principalmente, eu não vi isso tanto na USP, mas eu vejo muito aqui, por causa da própria estrutura da graduação, né? Que, por exemplo, não é um curso de história, há uma concentração em história, enfim, a grade curricular da graduação é muito diferente. Então, nos cursos que eu estou trabalhando, nas disciplinas, muitos alunos têm dificuldade com os textos filosóficos, de filosofia da educação, e a dificuldade é, de fato, a ausência de familiaridade com os textos filosóficos. E é algo que está se agravando pelo fato de que muitas dessas disciplinas são dadas à distância. E eu me desdobro para tentar fazer reuniões, enfim, para tentar iniciá-los no pensamento filosófico, mas é um desafio enorme. É isso que eu penso. O que nós podemos fazer como educadores para alunos que estão nessa situação, né, que não têm essa formação filosófica, como que a gente pode ajudar? Mas, assim, eu diria duas coisas. Primeiro, é a tarefa da leitura. Não tem, como diria Platão, não existe caminho real para a filosofia. Não existe um caminho para os reis, né? Todo caminho é difícil. Então, você tem que se debruçar e ler. Sempre foi difícil ler, e ler esses materiais sempre foi algo que poucas pessoas faziam. O que ocorre é que houve uma massificação bem-vinda, né, da educação, apesar do número relativamente pequeno de pessoas que cursam uma universidade, esse número é muito, muito maior do que foi no passado, em que uma elite já bem preparada desde cedo é que ia para a universidade, e então a leitura desses textos ela era favorecida porque essa elite já vinha sido treinada há muito tempo. Então, agora, quando você massifica, você tem esses problemas. São sempre poucos os que leem esses textos, ainda assim. E desses que leem esses textos, que já são poucos, veem na leitura desses textos alguma coisa de importante ou de relevante. Tá? Isso é uma coisa. Então, eu acho que a gente tem agora apenas amplificado um problema que sempre existiu.
Porque como é que eu aprendo a ler? Lendo. Como é que eu aprendo a ler um texto filosófico? Me debruçando sobre ele e martelando sobre ele, e, sabe, suando sobre ele. Tá? Isso é um dado, digamos, é uma resposta meio aristocrática, meio que à direita. Dela, eu acho que eu tiro o seguinte: é necessário esforço real para a compreensão desses textos. E o prazer da compreensão é a própria paga desse esforço. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa existe uma experiência que, ao que parece, foi bastante exitosa. Eu nem sei se você chegou a fazer, Renata, aqui, ou se foi só a Samira que fez, aquele trabalho feito pelo professor Marco Sacchini. Eu fiz a disciplina Práticas de Leitura Escrita. É muito bom. É isso. É uma tentativa muito, ao que parece, muito exitosa. Eu não conheço, nunca conversei com o professor, mas o que eu tenho visto é que funciona. Mas como é que funciona? Você tem o professor, você tem os monitores. Primeiro, você tem o interesse do aluno em compreender. Porque não adianta. O monitor pode estar lá se você não tiver o interesse. Já que falou do Bergson aqui, o elan, né? Se você não tem o elan, o impulso que te leva a conhecer, o monitor pode fazer o que quiser, não vai dar certo. E você tem um contato próximo entre o monitor e aquele que está sendo instruído, sendo orientado. Note, mas isso não dispensa o esforço. Só que um caminho, então, pensando no modo prático, pedagógico, didático, seria um caminho parecido com o caminho sugerido pelo professor Marco Sacchini, que é um trabalho de tutoria. Porque vamos pensar, como é que na antiguidade não estou falando antiguidade grega, nada disso, mas como é que, no mundo já das universidades, como é que eram preparados aqueles que iam cursar as universidades? Eles não caíam. Eu estou falando dessa elite econômica e que era elite intelectual, ou ao contrário, elite intelectual que era elite econômica. Eles não caíam de paraquedas na universidade, tal como acontece com os nossos alunos. Os alunos, eles caem na USP, vindos de vários lugares, sem nenhuma ideia do que é que eles estão fazendo lá. Não no sentido do que eles querem, mas sem uma ideia do que é aquela estrutura, uma grande novidade para eles. Vamos pensar na Idade Média. Quando um sujeito entrava numa universidade medieval, ele tinha essa perspectiva que, de algum modo, o encaminhava para a universidade desde cedo. Por quê? Porque fazer a universidade era o caminho natural da formação dele. Porque ele pertencia à elite econômica, ele já estava, de algum modo, preparado, sabe? Havia uma preparação para isso. No nosso caso, não há. Porque, se você parar para ver, não há uma continuidade nem lógica e nem programática entre o que se estuda no ensino fundamental e médio e a universidade. Não tem. Então, há essa diferença. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, olha só, esse caráter de preceptorado que a Marina escreveu aqui, ele sempre aconteceu quando as classes influentes, as classes dominantes econômica e politicamente, elas se preparavam para as universidades, certo? Ou seja, havia uma preparação, e essa preparação se dava por meio desse caráter de preceptorado. Mas, não era universidade de massa. Então, a Universidade de São Paulo é uma universidade de massa. Se você tem uma universidade menor, salas menores, menos alunos, um professor para 10 alunos, uma coisa do tipo, esse processo se dá de uma determinada forma. Se você tem, sei lá, igual lá na filosofia da USP, você tem salas para 180 alunos? Sim, acho que são 120, uma quantidade considerável de pessoas que entram para assistir às aulas. É um auditório abarrotado. Abarrotado, então não é uma sala de aula, não é auditório. O senhor comentou essa semelhança com o ensino médio, me veio à cabeça a ideia do método simultâneo, né? Então, o professor, ele fala para todo mundo ao mesmo tempo. Aí, o que cada um vai entender já não dá para saber, né? Não dá. E aí, como é que você vai entender um negócio desse? Esse texto, eu li na minha graduação, eu sei que eu li, porque estava no programa, mas eu entendi? Não entendi nada. Não entendi. Eu li e não entendi. Eu não entendi o texto, não entendi o contexto, não entendi o sentido daquele texto. Em estética, eu lembro, nós lemos uma obra do Plínio, o Velho, em que ele falava em latim e francês, no qual ele falava sobre, não sei, sobre umas obras, uns negócios lá. Ficamos o semestre inteiro. Cara, eu não sabia ler francês, eu tinha 18 anos, não sabia ler francês, muito menos ler latim. Eu não sabia o que a gente estava fazendo ali. E aí depois tivemos que entregar um trabalho. Eu lembro que eu tinha que fazer uns recortes, umas figuras, e colar.
Eu devo ter entendido alguma coisa, porque afinal eu fiz o trabalho. E é claro, a gente sempre compreende mais as coisas depois que a gente as elabora, né, distanciados no tempo. Mas o que eu quero dizer com isso é aquela formação, é a formação para quem já está formado. O aluno ideal é um aluno que já está formado. Enquanto que no ensino médio, você sabe que o aluno não está formado. Você está formando. Na universidade, você espera que o aluno já esteja formado. Porque senão, você vai inventar a roda todo dia. Entendeu? Se eu tiver que ir lá para trás, no ponto onde ele devia ter chegado no ensino médio, saído do ensino médio, sei lá, eu não consigo dar minha aula. A faculdade vai virar um ensino médio. E ela já é, de algum modo, já é um ensino médio, né? Já virou ensino médio, o mestrado virou a graduação, o doutorado o mestrado, esse tem o pós-doc, que é o doutorado. Então, assim, voltando e terminando essa história, é necessário um trabalho mais próximo. É necessário um trabalho mais de leitura, de preparação, elaboração de texto, produção de texto, correção, leitura, sabe? Isso, senão não vai dar, senão não tem jeito. Só que aí você se esbarra com um monte de impedimentos, né? Entre eles o impedimento econômico, né? Eu queria levantar outro impedimento, que são certas correntes da pós-modernidade, assim, em comparação com a minha experiência na USP, na Faculdade de Educação, na de Filosofia e na de Direito, são muito mais dominantes aqui, onde eu estou. Então, eu ouvi coisas do tipo, texto que você interpretar, assim, correntes revisionistas da necessidade de fazer, de seguir as normas. Aqui tem uma série de sistemas de citação. Enfim, e isso está, de certa forma, também coalescendo com o pensamento ideológico, com um crescimento muito grande do pensamento indígena e da crítica ao pensamento, assim, dito ocidental, e da maneira de se fazer filosofia. Então, a filosofia aqui, em muitos casos, eu estou vendo, pelo menos na Faculdade de Educação, que aí é outra crítica que vem da direita, né? Grande problema está vindo das faculdades de educação, do marxismo cultural. Nem o Marx fica imune a isso. Marx também é um cara velho, branco, morto. Mas de desconstruir esse pensamento, entre aspas, ocidental, tudo é colocado sob esse manto, né? Debaixo desse guarda-chuva. Enfim, e é predominante na faculdade de educação. E aí fica difícil. Eu acho que é mais forte aí na América do Norte, bem mais forte, porque muitos dos seus idealizadores, né, são ou são norte-americanos ou então são imigrantes, né, da Europa, dos Estados Unidos. Paul Deman, por exemplo, é um dos pais aí da leitura desconstrucionista, ou Derrida, que é francês, argelino, né? Assim, a desconstrução, ela pode ser pensada como um método de leitura. Então, pega o texto e desconstrui o texto. Agora, se dermos um passo para trás, tudo pode ser desconstruído. Tudo. Qualquer texto, qualquer momento pode ser desconstruído. É óbvio. Por quê? Porque ele foi construído. Se ele foi elaborado, se ele foi construído, ele também pode ser o contrário. Pode ser desconstruído. No sentido de levar até os seus elementos primordiais. Nesse aspecto, não é muito diferente, quer dizer, não é a mesma coisa, mas nesse aspecto se aproxima, melhor dizendo, do que o autor está dizendo aqui, certo? Sobre a ideia de você perceber a estrutura do texto. Mas há uma diferença. Enquanto aqui a ideia é perceber a estrutura do texto para compreendê-lo, ou seja, perceber a ordem das razões, então eu desmancho o texto, entre aspas, ele não está propondo isso, tá? Ele está propondo uma investigação da estrutura, mas eu poderia até utilizar essa expressão. Eu vou desconstruir o texto. Para quê? Para mostrar a estrutura, né? Porque aquilo que a Marina falou antes, eu acho que dá para acrescentar aqui, o que o autor propõe é que você refaça o caminho que o autor do texto fez. Então, você refaz o trabalho do autor. Interpretar um texto de filosofia, segundo o método estrutural, é reelaborar os argumentos do autor, reconstruindo a sua argumentação. Então, olha só, você tem um movimento de desconstrução, mas você tem um movimento de construção, que é o quê? Chegar no que o autor chamou aqui de caráter objetivo dos argumentos do texto. Isso, do ponto de vista, digamos assim, é metodológico, então epistemológico. Eu faço isso porque quero compreender o texto. Agora, se eu faço isso porque eu quero destruir o texto, eu quero despotencializar o texto, eu quero mostrar que aquele texto que foi escrito por um homem branco, velho, morto, eu o desconstruo, e desconstruir o texto significa eu arranco o poder, eu destruo o poder que o texto tem.
Eu mostro o quanto esse texto é nada. You are nothing. Ou o quanto esse texto pode ser considerado apenas e tão somente a expressão ideológica de uma classe, de um grupo, de um movimento de colonização de outros. Bem, eu posso fazer isso? Posso. Posso fazer isso com qualquer texto. Como eu disse, qualquer texto é passivo da desconstrução. Mas notem, isso se distancia do que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Um movimento nesse sentido, que vai tentar mostrar, vai tentar criticar a filosofia ocidental e tudo mais, parte do quê? Parte de um ponto de vista já estabelecido. Qual seja, que a filosofia ocidental, ou que o texto XPTO, deve ser despotencializado, porque é um texto colonizador. E esse não seria o método genético que ele cita? Sim. É uma expressão do método genético. E você usa argumentos ou questões externas ao texto para fazer a interpretação. É um método genético que pode ser bom ou ruim, ele pode ser bem usado ou mal usado. Assim. Depende do viés com o qual você se aproxima do texto. É claro que eu posso desconstruir o texto que eu quiser, eu posso mostrar o que eu quiser sobre qualquer texto. Só que a questão, e aí que é muito complicado, porque essa afirmação, ela provoca risos, né? A questão é, um procedimento como esse, ao qual a Renata se refere, da desconstrução do texto, ele não está ocupado com essa palavrinha aqui, com essa ideia, que é a que provoca riso. Não está preocupado com a verdade. Está nem aí com a verdade. Por quê? A própria verdade é um construto. A verdade não existe. O que eu tenho, pura e simplesmente, isso aí não deriva tanto do Marx, fala do marxismo cultural, mas não deriva tanto do Marx. Isso aí deriva mais do Horkheimer, do Adorno, da Escola de Frankfurt, do Foucault, mas não tanto do Adorno e do Horkheimer, porque eles ainda eram defensores de uma racionalidade nova, mas uma racionalidade. Mas deriva bastante, eu acho, mais assim do Foucault, Derrida, Deleuze, esses caras, eu acho. Derrida, especialmente. A ideia de que você não tem a verdade, que você tem um jogo de poder. Mas se eu só tenho jogos de poder, e eu denuncio o outro porque aquele texto, aquela obra, aquele pensamento, aquela maneira de ver o mundo, na verdade, não a expressão de um conhecimento, mas antes de tudo, uma máquina de dominar sobre o outro, se eu faço isso, quem garante que eu, do meu lado, não esteja fazendo exatamente a mesma coisa? Ah, não, por quê? Porque nós não estamos discutindo a verdade, nós não estamos discutindo quem tem razão, nós estamos discutindo quem domina e quem é dominado. E se eu reduzo a isso, a discussão, então, resumindo, para ser mais simples, baseado no que eu digo que superar a cultura indígena e colocar no lugar da cultura indígena a cultura ocidental, baseado no que eu digo que isso é ruim. Por que isso é ruim? Por que é ruim eu passar por cima das culturas originais? Por quê? Eu penso que as pessoas que dizem, né, que é ruim é por conta dessa perda da ancestralidade mesmo. Por que eu tenho que manter a ancestralidade? Eu acho que isso talvez, assim, isso foi um pensamento que me ocorreu agora, talvez essa vontade ou esse afã por retornar a algo inicial seja produto dos próprios tempos que a gente vive, de relativização total. Então, a gente tenta voltar para trás nesse sentido. Não sei se ficou claro. Não, eu entendo a sua argumentação, é uma boa argumentação, né? Faz bastante sentido. Só que, obviamente, eu não estou defendendo aqui, por favor, que a gente deva fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre parto de algum tipo de afirmação valorativa para definir a minha ação. Então, eu não posso dizer, pura e simplesmente, que o que existe é apenas a tentativa de dominar por meio do discurso, por meio da ideologia, por meio da expressão artística, por meio da política, que a única coisa que existe é essa vontade de dominar o outro. Tá dominado, tá tudo dominado. Porque ao dizer isso, eu estou abandonando a ideia de que há algo que deva e algo que não deva ser defendido. Se, no fim, a verdade não existe, então vale tudo. É aquilo que o Dostoiévski falou quando ele disse de Deus. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ele diz isso nos Irmãos Karamazov, né? Только как же, спрашиваю, без Бога-то? Кого же тогда любить человек будет?
Кого убоится? Кому гимн воспоет? Ведь тогда все можно, все дозволено. Se Deus não existe, tudo é permitido. Qual é a questão nossa? Tudo seria permitido se eu não tivesse algum valor ético que oriente a minha ação. Eu poderia fazer, então, o que eu quisesse. Por quê? Tanto faz. Só que isso nunca acontece. Essa é a questão mais importante. Quando eu digo que devemos preservar a cultura indígena, eu digo isso baseado naquilo que eu considero ser verdadeiro. O argumento que eu utilizo é um argumento que eu pressuponho verdadeiro. Ou então, se eu não quiser usar o termo verdade, tal, com um termo complicado, eu posso usar o termo razoável. Ou seja, é uma ideia em relação à qual eu tenho boas razões de acreditar. Aí eu defendo essas razões. Só que se eu disser que essas razões são apenas a criação, eu crio essas razões por meio de um discurso e que elas se equivalem, notem, foi isso que a direita utilizou. Quando a direita, louca, pirada, na figura daquele Marcos Rogério, lá na CPI, vivia falando em narrativas, as pessoas falavam algo que era, obviamente, um fato. Por exemplo, o governo não comprou as vacinas. E ele dizia que isso era uma narrativa. O que ele estava fazendo? É construção de narrativa, é cortina de fumaça. Por quê? O que na verdade está acontecendo aqui é um grande esforço do G7 da CPI para ocupar o tempo construindo narrativas conspiratórias, acusatórias contra o governo para impedir que a CPI avance realmente para investigar corrupção de verdade. Ele estava utilizando um recurso que tem a sua origem no campo da esquerda. Qual seja, a ideia de que eu luto com os argumentos e, no fim das contas, o que eu tenho são discursos que se degradiam. O que Nietzsche não afirmou que não existe, fato não existe, só existem versões? E eu compreendo, eu não sou realista bobo, no sentido de que não existe a verdade por debaixo do discurso. Não, eu até estudo um autor que vai no contrário. O que eu estou querendo dizer é que é preciso entrarmos num acordo em relação àquilo que temos boas razões para crer. É preciso criar esse acordo, porque senão a sociedade começa a se desmanchar. Estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Eu preciso entrar nesse acordo. E se eu digo que eu vou desconstruir tudo, e que todo discurso, eu vou desconstruir esses discursos, eu tenho que saber que isso que eu estou falando em relação ao meu adversário teórico, ideológico, político, vai ser usado contra mim. Pode ser usado contra mim. Agora eu comecei a pensar, né, sobre a questão da norma hipotética fundamental. Do direito? Quando a gente pensa no direito positivo, a norma inferior sempre sem validade fundamento na norma que é superior, até a hora que a gente chega na Constituição, e aí nem tem nenhuma outra norma superior, e aí tem-se, então, o conceito da norma hipotética fundamental, que é a que dá fundamento, todo um ordenamento hierárquico. Só que é muito curioso pensar, né, o que é essa norma hipotética fundamental, porque a verdade é que a gente tirou Deus da parada, né, e aí veio o justnaturalismo, e aí o justpositivismo, e a gente não tem muito no que a gente se fundamenta de fato, né, então, como a gente não acredita que existe uma verdade universal, em que se baseiam os valores que regem o resto da sociedade, né? Porque antes, de alguma maneira, vinha de Deus. E aí a gente entrou numa celeuma, né? Assim, porque eu lembro que eu falei assim, tá, enfim, a norma hipotética fundamental é o quê? Ela não é nada. Mas a Renata falou do Hans Kelsen, né? É dele nessa. Sim, é do Kelsen, é. Mas assim, a questão é como que vamos viver sem fundamento? A questão é a seguinte, olha só, como podemos organizar uma sociedade humana sem um fundamento transcendente a essa sociedade? Já que nós não acreditamos mais nisso. Eu acho que o existencialismo pode ajudar nesse debate. Essa ideia de que é o reino dos homens, e a questão é agir de forma a, digamos que, propagar a humanidade que existe no outro, e não tolher essa humanidade que existe ali dentro. Eu acho que ler os autores existencialistas e até os romances existencialistas como Dostoiévski, entre outros, ajudam essa compreensão, que é uma compreensão bem interessante de se ter, porque muitas vezes é por meio da leitura de um romance, que torna aquilo ainda mais interessante e profundo, sabe? Eu ia sugerir uma leitura que eu acho que é mais rápida,
mas é bem legal, que é o existencialismo, é um humanismo do Sartre. É um texto fácil de achar, em que ele afirma que a doutrina dele, né, tirar todas as consequências de uma concepção ateia, uma concepção moral ateia. Só para dizer que esse texto está na coleção Os Pensadores, no volume do Sartre. Aqui no Brasil, muita gente iniciou a leitura do Sartre com esse texto. É um texto que foi muito importante pessoalmente. É curioso, mais do que qualquer texto da antiguidade, mais do que qualquer autor, eu acho que esse talvez seja o texto que mais teve impacto sobre mim, permanece tendo. Muito do que eu falo se refere a isso, muito do que eu penso também. E para nós, como professores, a ideia de que nós agimos sempre exemplarmente, né? A ideia da má-fé. Olha só, não é que ele tudo bem, ele é ateu, mas é que para ele, e no texto vocês vão ler, não é que ele está defendendo o ateísmo, o que seria uma idiotice, porque é uma religião invertida, se inverte a religião e... Mas ele diz, mesmo se Deus existir, não muda nada. Por quê? Porque eu não tenho como saber. Ah, mas Deus apareceu para você. Você que está dizendo que Deus apareceu. E se foi, né? E se foi o queijo estragado que você comeu ontem de noite que fez você ter um delírio? Não, mas Deus apareceu e ele falou que era Deus. Bem, podia ser Deus, podia ser o diabo, podia ser qualquer coisa. É você, olha a responsabilidade. É o homem, é o ser humano que diz o que as coisas são. Então, essa ideia da responsabilidade, essa ideia desse caráter meio estoico dessa filosofia que ele apresenta ali, que eu não conheço Sartre suficientemente, mas me parece que depois, quando ele adere, então, ao comunismo e tal, eu acho que isso se enfraquece um pouco, ao contrário do Camus. Ele briga com Sartre por conta disso também. Digamos, ele é um cara de esquerda, digamos assim, mas ele não se submete a partido nenhum. A consciência do Camus é dele. Então, um autor fantástico. Mas, então, eu recomendo a leitura desse texto. Porque o que me incomoda, aí voltando ao que a Renata falou lá, é esse caráter meio irresponsável dessas leituras. Essas leituras desconstrucionistas. Assim, a sensação de que eu não sou nada, eu sou um joguete. Então, assim, eu preciso destruir, eu preciso desconstruir o outro. O outro fez mal para mim. O outro colonizou. O outro... Bem, meu amigo, nós somos todos colonizados aqui, não somos? A língua que nós falamos não é português? Nós não viemos, cada um de nós aqui não tem um caminho diferente, família que veio da África, família que veio do Brasil aí profundo, né, sangue indígena, da Rússia, família veio de onde quer que seja. Ou seja, falamos uma língua que não é nossa, nos foi imposta, né? Não somos todos colonizados? Somos, tá. E o que eu vou fazer? Então eu vou denunciar a colonização. Vai na roba, denuncie. Questão, o que você faz disso? Quando eu estava falando na Metodista, eu brigava muito com a turma lá, porque a turma vivia falando assim, não, a filosofia brasileira, defendemos a filosofia brasileira, tem que ter uma filosofia latino-americana, essa é a filosofia ocidental. Eu falava, faz então a filosofia latino-americana, pega e escreve um livro sobre filosofia. Você vai estar fazendo filosofia brasileira, você vai estar fazendo filosofia latino-americana. Mas, ou seja, essa própria ideia das origens, é romântica, tem a ver com a literatura europeia, a invenção do romance na Europa, tem a ver com Rousseau. O que aconteceu no final do século XIX, no século XX? Nós não tivemos o nativismo aqui no Brasil. Tivemos José de Alencar, Iracema, o Guarani, não tivemos esse movimento nativista. Quem que era a nossa identidade? Buscávamos ali a identidade aonde? Nos índios. Hoje nós buscamos a identidade de novo em outras referências, mas essa coisa do nativismo é também um sentimento um pouco... Você falou bem, Daiane, ressentido, de retorno às origens, como se aquilo que é originário fosse verdadeiro, fosse ainda intocado pela corrupção. Isso é bem russoniano, né? Conversando sobre isso, lembrei bastante de duas leituras, tanto de Sapiens quanto do Modernidade Líquida, do Bauman, porque os dois autores, é claro, tempos diferentes, mas, de certa forma, eles falam sobre essa, digamos que essa quebra que teve na modernidade, essa quebra da comunidade, que é da família, que é da religião. Então, antes havia esse apego maior, né? E aí o que eu sinto, isso é uma reflexão minha, nem sei se faz sentido, mas que eu fiquei pensando lendo esses dois livros, é que é isso, nós passamos por esse momento que é marcado esse individualismo, né, tão presente que nós tivemos, e agora com essas teorias que buscam uma desconstrução, buscam
talvez buscam uma desconstrução, mas ao mesmo tempo também buscam um retorno à comunidade. Enfim, são reflexões assim que eu estou tendo e que se relacionam também ao campo da educação, né? Aos estudos indígenas, educação afro-brasileira. Então, é esse mal-estar, né, que estamos sentindo. Tudo isso que você falou é uma necessidade humana. Vamos pensar no Brasil. Nós vivíamos em comunidades menores e todo mundo se conhecia, e agora não, nós vivemos em comunidades muito grandes, aqui no Brasil, né? Assim, nos grandes centros, né? E tal, e ninguém se conhece. Que chato que é agora. Mas pensa bem, antes, quando se vivia nessas sociedades tão fechadas, nós não éramos também oprimidos por essas sociedades. Não era muito difícil viver ali sem se sentir vigiado toda hora. Você não tinha que ter um certo comportamento, seja ele qual for. Agora você pode andar na rua e você vê gente de cabelo roxo, cabelo azul, homem de saia. Ou seja, as pessoas podem se expressar. Antes não podia. Então, o que eu quero dizer? É meio trivial, para não dizer que é totalmente óbvio o que eu estou falando. Essa leitura dicotômica é uma leitura boba, porque assim, você ganha e você perde. Agora, o ser humano, ele necessita, porque nós somos mamíferos, chamados mamíferos superiores, placentários, metazoários, nós compartilhamos com outros animais dessa mesma classe, categoria de filo e tal, filocordata, né? Nós compartilhamos com ele a necessidade por muitas coisas. A questão é como é que eu respondo essas necessidades. Ao meu ver, o processo importante para nós é o processo de integração, o processo integrativo, não o processo de dissociação. Ou seja, nós somos formados por uma cultura que está conosco. Eu preciso compreender essa cultura, eu preciso estar aberto para tudo aquilo que está em volta de mim, um processo de integração do meu eu, do meu self. Não é? Quando eu começo a reclamar muito, a negar muito algo, é porque está uma coisa errada. Não, notem, não no sentido que eu não possa fazer a crítica. Claro que eu posso fazer. Mas quando eu fico na crítica, só quando eu não ultrapasso essa situação de que, de algum modo, se sofreu uma violência, sabe? Quando eu permaneço nessa posição de vítima, eu não estou falando por favor, eu não estou falando de situações concretas em que ocorrem vítimas que morrem, que sofrem no corpo, não é isso. Eu estou tentando entender o mecanismo mental nosso. Qual é a nossa tarefa? Não ficar na posição do inane, na posição do vitimado, na posição daquele que nada pode por si mesmo, na posição do reativo, ressentido. Não se deixar ficar na posição do ressentido. Não se sentir, o que eu faço, ninguém liga para a filosofia brasileira, dane-se. Os brancos europeus, eles, blá, 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 dane-se isso. Como é que você integra isso? Ou seja, o caráter onívoro, você utilizar tudo que está à tua mão para a construção do seu self. Isso eu acho que o Nietzsche ensinou e eu acho muito legal. É um grande sim à vida. O amor fati-nietzschiano, o amor por aquilo que é, com toda a dificuldade, dizer sim a isso que está aí. E aí, voltando ao que o Victor falou lá no começo, tentar entender por dentro, não por fora. Tentar amar o mundo, né? Amar as coisas, mesmo as desgraças. Não é fácil, eu mesmo não sou capaz disso, mas eu acho que esse é o caminho. Eu estou falando uma coisa que é muito difícil fazer, mas eu acho que esse é o caminho. Porque se eu dissocio, eu estou interessado em conhecer. Eu não quero conhecer, eu não quero saber. Eu não quero saber o que as coisas são. Eu quero dizer o que as coisas devem ser, sem antes saber o que as coisas são. Parece que não tem a ver, mas tem a ver. Porque pela primeira vez eu estou sendo desafiada a defender algo e a construir argumentos persuasivos, né, para defender algo que não era questionado quando eu fui para a universidade. Tenho que fazer brilhar o valor, voltando agora ao nosso texto, o tempo lógico de um texto. E de antes de eu sair falando o que eu acho do texto, eu entender que o texto tem um significado objetivo e reconstruir os argumentos do texto. E nem isso mais. Tive que dar passos para trás e até redescobrir. Eu sei que tem algumas disciplinas aqui disso. É uma alfabetização acadêmica, no fundo. O niilismo nos atrai, porque ele é sedutor. E ele é mais fácil também.
Você desconfiar, então, que atrás de um texto sempre existe um outro texto, uma palavra, sempre existe outra palavra, igual o Nietzsche falava, e que não existe um rosto por detrás da máscara, apenas máscaras e mais máscaras. Isso é sedutor. O problema é que isso é perigoso, e nós vemos a experiência que nós tivemos desse governo foi a experiência de um governo nihilista. O que é o niilismo? É a negação de qualquer valor. O valor que eles tinham era o valor da negação. É engraçado, o Mefistófeles, ele se apresenta no Fausto do Goethe como eu sou aquele que diz não. O diabo, o demônio, é aquele que diz não. Isso no Goethe. Ou seja, o nihil é o nada, é a negação, é o espírito de negação. O diabo é o espírito da negação. Então, assim, claro, não estou falando de religião, nada disso, mas assim, o caráter nocivo do espírito de negação, do espírito de ressentimento, do espírito de abastardamento, de rebaixamento, é perigoso e está aí o exemplo. Esse governo é um governo que tinha esse espírito, o espírito do dizer não. Então, você tinha a pandemia graçando, eles diziam não. Ainda agora, você precisa de vacina para as crianças de 0 a 3 anos, porque a Covid mostra um grau de... está aumentando. E eles dizem não. Só que, do outro lado, Renata, você também tem esse espírito de dizer não. E é perigoso. Não, qual é o valor desse texto? Nenhum. Por quê? Porque eu o desconstruo, e se eu o desconstruo, ele não tem valor. Nada permanece de pé. Por quê? Porque eu sou capaz de desconstruir tudo. Não. O fato de eu ser capaz de desconstruir tudo não implica na destruição dos valores que guiam a minha ação. No caso, a ação de desconstruir, eu encontro um valor aí. Só que esse é um valor também de negação. Daí qual é o problema? A dificuldade enorme é a construção. Construir é muito mais difícil do que desconstruir. Desconstruir é fácil. E qual é o trágico? Olha só, está lá no Sartre, está nos outros autores. O trágico é que nós, mesmo sabendo que vivemos num mundo absurdo, ainda assim temos que construir. Esse é o trágico. É o chamado eu agir sem esperança. Eu tenho que construir. A não ser que eu tenha um tiro na minha cabeça, ok? Mesmo assim, eu vou estar dando valor ao suicídio. Mas será o último ato, o ato final, derradeiro do nihilista. Que, na verdade, esse termo nihilismo ele surge num romance do século XIX, do Turgenev, Pais e Filhos, em que aparecem os nihilistas. Quem eram os nihilistas? É engraçado, eles eram um movimento dos jovens russos, inspirados aí pelo romantismo europeu e tudo mais, os boêmios, os que negavam o valor de todas as convenções, tal. E aí você deriva para um nihilismo de esquerda, um nihilismo de direita, você tem dos dois lados, não é isso? Mas é ali pela primeira vez que aparece essa expressão dos nihilistas, que a gente vai ver depois bem expresso essa maneira de ver o mundo nas obras do Dostoiévski e tudo mais. Então, o romance russo colaborou para a definição dessa ideia de que nada tem valor. O nihilismo é isso, nada tem valor. E esse governo foi o governo do nihilismo, nada tem valor. A não ser o quê? A não ser o meu interesse. Porque é impossível sair do mundo do valor, não tem como. Quando eu digo que nada tem valor, isso ainda é um valor, né? Eu estou dizendo isso porque eu acho isso certo, eu estou dizendo isso porque eu acho que é isso que vale, eu estou dizendo isso porque eu acho que eu estou certo ao dizer isso. Ou seja, isso é a minha posição ética. A minha posição ética é essa. Enquanto eu estou vivo, enquanto eu sou um ser humano, eu não tenho como deixar a posição ética. A posição de me pronunciar sobre o certo e o errado. Toda hora eu estou fazendo isso, toda hora eu estou fazendo isso. Se nada serve, se nada presta, não, mas o meu presta. Então pelo menos há alguma coisa nesse mundo que possui um valor positivo. Então você não é um desconstrucionista até o fim, não é um nihilista, melhor dizendo, não é? Até o fim. É essa contradição que parece que as pessoas não percebem. Nós somos obrigados a fundar valores morais e valores éticos, mesmo sem o fundamento. Essa é a nossa tragédia. E ficar na posição, não existem valores éticos, vale, tudo é relativo. Ficar nessa posição é cômoda, é o que o Sartre chamaria de posição do canalha. É porque ele está negando a responsabilidade humana, que não tem como a gente escapar, a não ser se matando. Por isso que o Camus vai dizer que o único grande problema, o único problema filosófico mesmo é o suicídio. Então, as coisas são muito mais complexas, complicadas do que parece para a gente no primeiro ponto.
dizer, não, as culturas, os valores, todos eles se equivalem. Quais são as consequências disso? São contradições intransponíveis, são incongruências. Só que a impressão que dá é que muitos desses autores não vão até as últimas consequências. Não vão por quê? Porque é muito gostoso ficar na posição de pedra. Está de acordo com o espírito do tempo, mas é sempre bom. Olha só, fiquem preocupados se vocês estiverem de acordo com o espírito do tempo. Se vocês estiverem de acordo com o espírito do tempo, tem alguma coisa errada acontecendo com vocês.